É tão bom estar aqui louvando o nome de Deus. Amém? Eu quero nesta noite dizer que você é um vencedor, você é uma vencedora porque estás aqui neste lugar. Muitas das vezes, ou todas as vezes, Satanás traz barreira, traz empecilhos para que nós não tenhamos a oportunidade de adorar. Porque Satanás sabe que cada vez que alguém vem aqui para adorar o nome de Deus, sai carregado. E quando alguém sai carregado, é surra para ele. Então os planos deles são falidos. Então Satanás faz de tudo, traz distrações, traz coisas para que a pessoa não esteja num momento e num lugar, numa hora como esta, na presença de Deus. Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui para adorar o nome de Deus. Amém? Vamos pegar as nossas Bíblias, vamos abrir João capítulo 12. Vamos ler o versículo 24, 25 e 26. João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 24, 25 a 26. Assim está a dizer a infalível palavra de Deus. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos, Rei da Glória, nesta noite, pela Tua graça, pelo Teu favor e pelo Teu profundo amor, Pai. Obrigado, Rei da Glória, porque sem Ti nós não seríamos ninguém. Pai, sem Ti nós não seríamos nada, Rei da Glória, se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua graça, se não fosse, Pai amado, a Ti, Rei da Glória, nós não seríamos ninguém. Mas pela Tua graça, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, nós somos alguma coisa. O Senhor nos fez alguma coisa pelo Teu sangue. Pai, nesta noite, perdoa os nossos pecados, santifica as nossas vidas e fale conosco ousadamente e poderosamente. Permita que a Tua palavra, Pai, possa fluir no interior dos nossos corações. Pai, que ela mesmo está a dizer, é como espada de dois gumes. Ela tem o poder de dividir o espírito e a alma, Pai. Ela vai até o nosso entendimento, Rei da Glória. Pai, fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesta noite. Visita nossas vidas. Pai, por intermédio da vida de cada um que aqui está, seja um canal para abençoar as suas famílias, Pai. Que nesta hora as famílias começam a receber, Pai amado, resposta de Tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, o nosso líder do evangelismo, Deus seja louvado pela vida dele, Deus continue a te encher de graça, trouxe um tema muito desafiador, tema que nós precisamos viver no tempo atual, tema que nós precisamos usufruir no tempo em que nós estamos. O tema é fugindo das paixões
renunciando às paixões juvenis. Amém? Renunciando às paixões juvenis. Nós estamos num tempo, queridos irmãos, que é bastante complicado. Nós estamos num tempo, e esse tempo, a juventude quer experimentar tudo. A juventude quer ter coisa que ainda não trabalhou para ter. A juventude quer fazer coisa que ainda não está no nível de fazer. A juventude quer tudo. Então, mas nós queremos olhar num contexto bíblico em que a Bíblia está nos orientando. Não vos conformeis com o mundo, mas transformeis pela renovação do vosso entendimento. E a palavra que eu trago nesta noite, queridos irmãos, é Jesus falando, e apóstolo João escreve na pessoa de Jesus. Jesus falando da pessoa de Jesus dispensa comentário, porque Jesus é o centro da Bíblia. Ele é o alfa e é o ômega, é o princípio de tudo e é o fim de tudo. Antes dele não tinha ninguém, então depois dele também não vai haver ninguém. Então dispensa comentário, queridos irmãos. João, que escreve esta palavra, era um discípulo de Jesus. É alguém que andou com Jesus. É o discípulo amado de Jesus. Pedro amava muito Jesus, mas Jesus amava mais João. E se nós acompanhamos o Evangelho de João, nós vamos conseguir ver a expressão da profundidade que ele tinha com Jesus. João era considerado como íntimo de Jesus. Sabe o que acontece com os íntimos? Você tem ali um amigo íntimo. O que acontece com os amigos íntimos? Não há barreira, não há fronteira. Se contam tudo, conversam de tudo. O amigo, quando chega na casa, entra onde ele quiser. Então chama-se intimidade. Então João era íntimo de Jesus. Se os irmãos se lembram, Jesus tinha 12 discípulos. E esses 12 discípulos andavam com Jesus. Mas tinha lugar em que outros discípulos ficavam, só entrava os íntimos de Jesus. Aleluia. Se a igreja se lembra, quando Jesus foi para curar a filha de Jairo, não é todos os discípulos que entraram, só entrou simplesmente 3. Esses 3 eram íntimos de Jesus. Ali está João, está Tiago, está Pedro, era o íntimo de Jesus. Quando Jesus sobe para o Getsemane, quando ele foi para ser glorificado, são 3 discípulos que subiram com ele. Amém? Tem 12, mas os 12, outros ficaram lá atrás. Os 3 que são íntimos de Jesus, aleluia, esses não podem ficar. Aonde Jesus está, eles também têm que estar lá. Amém? Íntimos de Jesus, uau! Glórias a Deus por isso. Vale a pena ser íntimo de Jesus. Vale a pena estar ao lado de Jesus. Vale a pena ser amigo de Jesus. Porque você vai entrar em lugar em que outros não têm acesso, mas você vai entrar. E João tinha esse privilégio. E se nós seguirmos no que João escreveu, ele falava, ele tinha uma forma de falar mais espiritual do que os outros. Mateus, quando escreve, ele começa a falar da genealogia de Jesus. Ele diz que primeiro nasceu tal, falando, vai seguindo. Lucas, quando fala, também começa a falar de algumas coisas, genealogia. Também Marcos fala de genealogia. Mas João, quando começa a escrever, ele começa a falar da divindade. No princípio era o Verbo, reconhecendo a grandeza de Deus. Aleluia! Intimidade. Então João, que escreve esse livro, está fazendo menção disso. E o livro que nós estamos a ler, queridos irmãos, nós estamos a falar de renúncia. Amém? Estamos a falar de renúncia. Renúncia, queridos irmãos, é deixar alguma coisa. É abandonar algo, é renunciar. Eu renuncio. Os que já jogaram carta, como é que se chama aquele jogo? Sueca. Tem um momento que há renúncia. Então quando há renúncia ao jogo, então é assim.
que é assim que é o nosso tema que está aí para nós. E o jovem hoje em dia quer experimentar tudo, quer ver tudo da sua maneira. Mas a Bíblia está nos orientar que nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Nós devemos viver segundo o querer de Deus, não o nosso querer. Significa que o nosso querer tem que morrer e viver a vontade de Deus. Paulo está a dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Renunciou o eu dele, renunciou as paixões da carne, renunciou o orgulho dele para viver a vontade de Deus. Queridos irmãos, viver a vontade de Deus requer muito do nosso esforço. Jesus tinha, além dos 12 discípulos, eles tinham mais discípulos, eram 70 e tal discípulos. E onde nós estamos a ler, a Bíblia está a dizer que, o que é que Jesus está a falar? Jesus está a dizer, na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Fica ele só. Mas se morrer, faz o quê? Dá muitos frutos. Aleluia. Ali está o cerne da nossa mensagem nesta noite. Ali está o ponto da mensagem nesta noite. Jesus, antes desse cenário, estava a sair já no cenário de grandes glórias. Jesus estava em Betânia. Betânia é onde aconteceu a ressurreição de Lázaro. Ou seja, depois da ressurreição de Lázaro, Jesus sobe até a Betânia. Em Betânia ele encontra-se com Marta, Lázaro e entre outros discípulos. E ele estava ali a festejando, estavam ali a comer. Ali Maria faz um gesto bonito, um gesto de profunda adoração. Ela pega no que ela tem mais precioso, pega num frasco de perfume caro, caríssimo. Ela derrama nos pés de Jesus, começa a embalsamar Jesus. Ela chora e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Chama-se adoração verdadeira. Jesus sai desse cenário, começa a andar, porque ali muitos queriam matar Jesus pelo que ele está fazendo. Os fariseus, eles não se compadeciam, eles não se reviam na doutrina de Jesus porque era muito verdadeira. Eles não estavam habituados, sabes? Eu tenho dito assim a algumas pessoas, nós não estamos preparados para ouvir a verdade. Muitos de nós não estamos preparados para ouvir a verdade. E por causa da verdade, Jesus era perseguido. E quando Jesus lhe perseguiram, disseram, olha, também matam Lázaro, porque muitos estão a crer por causa de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado e muitos saíram de grande cidade para ver Lázaro. E quando viram, Lázaro que morreu há 3 dias ressuscitou. Aleluia, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Muitos criação iam lá, iam ímpios, voltavam crentes. E isso dava raiva aos fariseus. Eles diziam, matam também o Lázaro, se lhe encontrarem por aí. E eles estavam no período da Páscoa. Faltava algum tempo para a Páscoa. E o cenário que nós acabamos de ler, Jesus está sendo procurado por alguns gregos. E Filipe começa a espalhar a notícia. Está à procura de Jesus, está à procura de Jesus. E Jesus começa a falar verdades profundas do reino. Aleluia. Jesus começa a falar verdades profundas do reino, verdades que muitos não aguentaram naquela noite, muitos não aguentaram naquele dia. Alguns tiveram que desistir, porque era uma verdade muito dura. Amém? Jesus olha para eles e diz, na verdade, se um grau não cair e morrer, de jeito nenhum dá fruto. Mas se esse grau que caiu morrer, ele vai dar tantos frutos. E os frutos dessa árvore vai ser vista e muita gente vai comer. Quem não gosta de mangas maduras, frutas maduras, quem não gosta?
Então a Bíblia está a dizer, se um grão de mostarda, se um grão qualquer morrer, se não morrer, ele não vai dar fruto. A semente, essa lei, o Mano Jaime entende muito bem disso, porque é agrônomo. O Mano Jaime sabe que a semente, para bem florescer, para bem germinar, tem que morrer primeiro. Por isso que quando as mães dizem, olha, eu vou precisar dessa semente, se é mamãe, elas tiram tudo de dentro, fazem que estendem, na chapa fica lá quanto tempo? Fica muito tempo. Depois de ficar bem sequinho, pegam naquele que vão semear. É para quê? É para dar fruto. Porque ela primeiro tem que morrer para germinar. Amém? E é isso que Jesus está a falar para nossas vidas. Se um grão não morrer, não vai dar fruto, queridos irmãos. Renunciando às paixões juvenis. Enquanto nós não renunciar às nossas paixões, jamais vamos dar fruto na obra do Senhor. Se nós não renunciarmos o nosso ego, se nós não renunciarmos a nossa ilusão, a nossa maneira desordenada de viver, jamais vamos dar fruto. O grande objetivo da palavra de Deus é que vidas venham a Cristo, mas primeiro nós temos que morrer para florescer. Alguém quer ver alguma coisa diferente nas nossas vidas, mas antes temos que morrer para dar a boa visão naqueles que olham para nós. O nosso orgulho tem que morrer. A nossa maneira, a nossa desobediência tem que morrer. O nosso ego tem que morrer. E Jesus começa a falar isso para os seus discípulos e para todos que lhe seguiam. Quem quiser vir a mim, tem que tomar a sua cruz e me seguir. Quem quer vir, pois, a mim, negue-se a si mesmo. Queridos irmãos, é negar o que eu quero. Como é difícil negar o que nós queremos. Mas Jesus está a dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário nos despirmos, é necessário nos tirarmos tudo que está em nós. O meu eu tem que baixar. Por isso que João está a dizer que eu diminua e o Senhor cresça. Quando Deus começar a tomar conta de nós, quando Deus começar a crescer em nós, nosso eu vai desaparecer. Mas devemos morrer para que dêamos fruto. Amém? E é isso que a palavra está a nos dizer nesta noite, queridos irmãos. É isto que Jesus está a nos falar. Há pessoas que amam demais a sua vida. E Jesus está a dizer, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Não, eu não vou na igreja, não vou no culto, estou muito cansado. Estás a amar demais a tua vida. Vais perder ela. A Bíblia está dizendo, mais vale nos enchermos no espírito do que encher a carne. Você vai engordar a carne para ir torrar no inferno. Então vale a pena nós nos enchermos do espírito. Ele está dizendo, quem amar a sua vida perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai herdar o reino de Deus. É o mais importante. A nossa luta, a nossa corrida é para herdar o reino dos céus. A nossa luta, a nossa caminhada, o nosso dia a dia deve ser luta para herdarmos a terra prometida. Mas se amarmos a nossa própria vida, vamos perder ela. E é isso que Jesus está a falar para nós. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali ele também estará. E queridos irmãos, há grandes benefícios quando nós nos despimos de nós mesmos e nos revestimos de Deus. A última parte ele está a dizer assim, onde eu estiver, ali ele estará também. E se alguém me servir,
Aleluia. Meu Pai, aleluia. Meu Pai o honrará. Aleluia. Aqueles que servem a Deus são honrados por Deus. Amém? Quando nós nos despimos de nós mesmos e nos revestimos de Deus, da palavra, Deus nos honra. Aleluia. Eu creio que aqui tem alguém que já experimentou esse momento em que Deus nos honra pela obediência à sua palavra. E se nós andarmos longe da palavra, não temos vida. Simplesmente nos perdemos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. O jovem só purifica os seus caminhos se observar segundo a palavra de Deus. Fora disso, não tem como purificar nossos caminhos. Fora disso, não tem como ganharmos vida. Se nós queremos ganhar vida, devemos morrer para o mundo e viver para Cristo. Agora não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu faço, não faço mais na carne. Eu faço para a glória. Eu faço no Espírito para a glória de Deus. Aleluia. Jesus está nos dizendo, a vossa carne deve morrer. E quando Jesus estava dando esse discurso, muitos desistiram. Porque Jesus está a dizer, se alguém quer vir, pois a mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir, pois a mim, tem que beber do meu sangue e comer da minha carne. Aleluia. Muitos disseram assim, que duro é esse ensino. Quem vai se salvar? Quem vai se salvar com esse ensino? É duro. E a Bíblia diz que, no outro livro do Evangelho, ele diz que muitos desistiram naquele dia. Muitos disseram, se é tão duro assim, eu bater aqui, é o meu fim, vou voltar no que é meu. Muitos desistiram. E Jesus olhou para os discípulos e disse, e vocês? Também não vão ir com os outros? Os discípulos disseram, eles entenderam que só há vida em Jesus. Eles disseram, para onde nós vamos ir, Senhor? Se só a Ti a vida eterna, se só Tu tens a palavra da vida eterna, onde é que nós vamos ir? Não tem mais nada para nós fazer. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Queridos irmãos, vamos morrer para o mundo e viver para Deus. Queremos ver a nossa família transformada? Precisamos morrer. Queremos ver os nossos colegas transformados? Precisamos morrer. Queremos ver os nossos vizinhos transformados? Precisamos morrer. Precisamos morrer para que os outros tenham vida. Precisamos morrer para que os outros vivam. Nós precisamos morrer. Precisamos negar as nossas paixões. As ofertas são tantas, sim, são. Mas Deus nos ensina, resistam até ao fim, preservam a santidade, guardem a fé, permaneçam nos meus caminhos. A vida está dura, sim está, mas continuam. Deixam as paixões da carne, as paixões juvenis. É na juventude onde há muitas paixões. Sabe o que o rei Salomão está a escrever? Ele está a escrever em Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é. Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele escreve bem velhinho. E ele já tinha experimentado tudo. Ele tinha riquezas e riquezas. 300 concubinas, 700 mulheres eram dele. Tinha muita riqueza aquele homem.
Mas ele no final está a dizer que tudo é vaidade. Eu tive boa vida, tive carro, tive não sei lá mais o que, mas tudo é vaidade. A Bíblia está a dizer em Provérbio que o final de todas as coisas é: serve ao Senhor e teme a Ele. O final de tudo, de todas as coisas que nós estamos a viver aqui é temer a Deus. Nós podemos fazer tudo, mas o final é temer a Deus. O que adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? O que adianta no teu bairro olharem como o jovem que dá mais show, o jovem que mais faz, o jovem que mais tem, e no final de tudo perder a vida eterna? O que adianta? Jesus está a dizer: é necessário morrer, renunciando às paixões juvenis. São tantas, são muitas, elas nos seguem. Nós devemos renunciar, porque não fazem mais parte de nós, longe de nós. E nós perto de Cristo, a nossa missão é adorar, 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 adorar. Porque a Bíblia está a dizer: Deus procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. Deus procura os verdadeiros adoradores. Lá nos céus, no trono, Deus está a olhar, está a falar: olha lá um adorador, olha mais olha na igreja União, estão a adorar. Tem lá verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros adoradores. Vamos renunciar os desejos da carne. Não nos levarão a lado nenhum. Simplesmente vão destruir as nossas vidas. É simplesmente um capricho no momento. Depois de nós acedermos essa paixão, depois da realização, vem um arrependimento profundo. Aí a razão vem. O inimigo que te agitou para fazeres o que você fez, vai. E você fica com o sentimento da culpa. Mas a Bíblia está a dizer, Jesus antes de subir, ele disse: eu vou subir, mas enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os tempos. O Espírito Santo nos dá força. O Espírito Santo nos ativa. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Quando nós estamos fracos, nós devemos clamar: Espírito Santo, vem, me dá força, me ajuda para vencer isso que eu estou a passar. O Espírito Santo aí vem. Certo dia uma colega chegou e disse: olha, eu estou aflito, eu estou aflita e eu não consigo ter paz, não consigo ter sossego. Eu disse: minha irmã, não importa a dificuldade que você tiver a passar, se você estiver diante de alguém que está a te desprezar, porque ela passava muita dificuldade com seu chefe. O seu chefe às vezes vinha, falava sem maneira e ela ficava sem jeito. Ela é muito sensível, começava a chorar. Eu disse: minha irmã, quando te acontecer isso, não reclama, não abra a boca, mas interceda no teu interior. Isso chama-se intercessão no Espírito. Eu estou a olhar para o irmão Cláudio, mas lá dentro estou a interceder. Eu estou a olhar para o irmão Alberto, mas dentro estou a interceder. Eu disse: minha irmã, quando tiver a se deparar com isso, interceda. Fala: Espírito Santo, vem, toma liberdade. Espírito Santo, vem, apazigua. Espírito Santo, vem, toma liberdade nesta pessoa. E ela, depois de um tempo, veio me dizer: olha, eu tenho sentido uma paz. Eu disse: aleluia. Ela disse: eu tenho sentido uma paz. Quando acontece algo, eu intercedo lá dentro. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Ela disse que de repente apanha uma paz. Aleluia. O Espírito Santo está ali para nos ajudar. O Espírito Santo está em qualquer momento para nos ajudar. É só nós clamar, é só nós chamar. E Deus está a dizer: a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza.
O Espírito Santo não resiste quando nós chamamos com aquela voz mansa, com aquele coração quebrantado. Ele vem, nos alevanta, nos dá paz, nos dá sossego, nos dá alegria. Por mais que nós queremos ficar tristes. Aleluia. E Deus está nos dizendo, é necessário mortificar os desejos da carne. Sabes, os cristãos muitas das vezes têm passado, posso dizer, bullying. Têm passado bullying em vários sítios. Não, vocês, não sei lá mais o que. Eles pensam que estão nos desprezar. Nós aceitamos aquilo, mas o nosso Deus está a nos honrar. Aleluia. Deus está a nos honrar. E é isso que a palavra está a dizer. Se nós formos servos de Deus, Deus vai nos honrar. Jesus disse, aonde eu estiver, ali também estarão os meus servos. Significa que nós estaremos sempre com Ele. E Ele disse, o meu Pai o honrará. Aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Nós queremos dar fruto. As paixões carnais nos apertam, mas vale a pena permanecer na palavra. Eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho dito, olha, não há vida melhor do que viver na presença de Deus. Não há vida melhor do que servir a Deus. Vocês pensam que nós somos burros. Vocês pensam que nós somos atrasados. Vocês pensam que nós estamos a perder muita coisa, enquanto que nós estamos a ganhar muito. Tem um reino à nossa espera. Aleluia. Eles pensam que nós somos tapados, somos tarados, mas Deus está a nos honrar. Deus está a nos guardar para alguma coisa melhor que eles não entendem. A Bíblia está a dizer que o homem carnal não entende, mas o homem espiritual, ele excede todo entendimento. Aleluia. Vamos tirar esse momento de oração. Fale com o Pai aquilo que o Senhor colocar no teu coração nesta noite. Que Deus nos dê a força para vencermos as paixões juvenis. Que Deus nos dê a força para vencermos o orgulho da carne. Que Deus nos dê a força de permanecermos firmes a Ele. Ore, fale com o Pai aquilo que o Espírito colocar no teu coração. Fale, se derrame, se quebrante, ore ao Pai, pede ajuda ao Pai, ao Abba. O Abba está aqui nesta noite. O Abba nunca nos abandonará. Ele está conosco. Chora nos pés do Abba, fale com o Abba, fale, Abba, dê-me força. O Espírito Santo jamais estará longe de nós. O Espírito Santo jamais estará distante de nós. Porque Ele disse, eu estarei convosco todos os dias da vossas vidas, até a consumação do século. Ele estará conosco, Ele fará maravilha nas nossas vidas. Nós só precisamos obedecer, nós só precisamos viver uma vida santa, nós só precisamos viver longe do pecado, longe da imundícia, longe dos desejos carnais, longe das paixões da carne. Só precisamos viver longe do mundo e viver a vontade de Deus. Senhor, nos ajuda a viver a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a viver o Teu querer. Senhor, nos ajude a viver, Pai amado, conforme o Senhor quer. Pai, nos ajude a viver segundo o Teu querer. Pai, nos ajude, Pai Santo, nos ajude, Jeová Jireh, nos ajude, Pai amado, a vivermos, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai amado. Senhor, não há vida no mundo, não há vida no mundo, Pai, não há vida no mundo. Pai, Tu disseste, se alguém amar a sua vida, perdê-la-á. Pai, nós queremos, Pai amado, Te amar acima de tudo, queremos Te buscar acima de tudo, queremos, Pai, Te reverenciar acima de tudo, na Tua presença, Pai. Fale conosco, permita que sejamos, Rei da Glória, modelo para a sociedade.
sociedade em que nós estamos a viver. Pai, permita que sejamos espelho, que sejamos o sal, que sejamos, Pai amado, a luz que ilumina, Pai amado, Pai, os que estão nas trevas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Deus, nos ajude, Pai amado, nos ajude, Rei da Glória, nos ajude, Pai. Queremos crucificar a nossa carne lá na cruz, queremos crucificar os nossos desejos contigo lá na cruz, Pai, viver a tua santidade. Pai, tu trocaste a tua santidade com a nossa carnalidade. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta noite, Pai, nós queremos nos humilhar. Pai, toma mais de mim, me dá mais de ti. Toma mais de mim, me dá mais de ti. Pai, toma mais do meu orgulho, me dá mais da tua santidade. Toma mais da minha mentira, me dá mais da tua verdade. Toma mais de mim, Senhor, toma mais de mim, me dá mais de ti. Toma mais de mim, Pai, toma mais de nós, nos dá mais de ti. Pai, toma mais de nós, nos dá mais de ti, nos dá mais da tua santidade, nos dá mais da tua pureza, nos dá mais da tua verdade. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesta noite. Toma a liberdade, Espírito Santo, toma a liberdade, Espírito Santo, toma a liberdade, Espírito Santo, toma a liberdade, Espírito Santo. Abba, 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 vem, Espírito Santo, toma a liberdade, toma a liberdade, toma a liberdade, toma a liberdade, toma a liberdade. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. És bem-vindo, Espírito Santo. 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 Toma a liberdade. 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 Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Pai da Glória. Obrigado, Papai. Obrigado, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, por não desistir das nossas vidas. Obrigado, Pai, por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Pai, por não desistir desta mulher, deste homem, desta criança, Pai, deste jovem. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta noite, Pai, venha alcançar as almas cansadas, Pai. Venha alcançar, Deus. Pai, venha alcançar. Alcança esse jovem que está, Pai amado, no alcoolismo. Alcança esse jovem que está no álcool. Alcança esse jovem que está na droga. Alcança essa mulher que está na prostituição. Alcança esse homem, este jovem, este adolescente, Pai amado, que está perdido. Pai, alcança. Deus, a nossa oração nesta noite é que o Senhor alcance. Pai, visita, salva a vida deste menino que está gemendo na cama doente, Pai, desta mulher, deste papá, Pai, que está doente. Alcança, Deus, alcança, Rei da Glória. Pai, alcança, Deus Todo-Poderoso, alcança, Senhor. Deus, envia-nos a lugar que ainda não pisamos, para pregar o teu evangelho, para testemunhar da tua grandeza, para testemunhar do teu nome. Pai, em nome de Jesus, continue, Pai, a falar conosco. Enquanto nós irmos, Pai, fale conosco. Quando estivermos nas nossas casas, fale conosco. Pai, quando estivermos no nosso trabalho, fale conosco. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Em todo momento, fale conosco, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco. Fale conosco. Pai, em nome de Jesus, agrava em nós o amor ao próximo. Agrava em nós o amor ao próximo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desperta-me do sono profundo. Em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, fale, Pai, fale, Pai, fale, Pai, fale, Pai, fale, Pai, que a tua voz, Pai, continue a falar nos nossos ouvidos, nas nossas mentes, nos nossos corações. Fale, Pai, fale, Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jeová, obrigado, Senhor, porque nós cremos que tu és vida.
vida, que Tu és vida, que Tu és vida, que Tu és vida, Deus. Obrigado, Pai. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jeová. Amém. Amém. Palmas para Deus.